E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa terceira aula do curso de Química para Ciências da Saúde. E nessa videoaula nós discutiremos as funções orgânicas oxigenadas. Então, para vocês entenderem o que é uma função orgânica, é basicamente nós pensarmos em alguns grupos funcionais e a partir disso a gente vai fazer agora uma breve análise aí acerca dessas funções, tá? Então a ideia central é a seguinte: a química orgânica ela vai basicamente classificar os compostos orgânicos de acordo com a semelhança estrutural e nas propriedades das substâncias que compõem esses compostos, beleza? E nesse sentido, na última aula a gente falou aí dos compostos que apresentavam carbono e hidrogênio, que era o caso aqui dos hidrocarbonetos. Nós veremos que, para além disso, nós podemos ter aí outros compostos orgânicos que, além de carbono e hidrogênio, eles apresentam oxigênio. E aí, nesse sentido, nós veremos agora que nós teremos funções orgânicas que nós denominaremos como funções oxigenadas, beleza? Então, a ideia central é a seguinte: quando a gente fala de uma função orgânica nitrogenada, elas vão ter a presença aqui de átomos de oxigênios que estarão ligados, por exemplo, a átomos de carbono, que vão originar substâncias com propriedades tanto físicas quanto químicas completamente diferentes daquelas que tinham somente carbono e hidrogênio, beleza? Então a ideia central, quando a gente fala dessas funções oxigenadas, é a gente pensar que, além do carbono e do hidrogênio, nós teremos o oxigênio. E, em decorrência de ter o oxigênio, acarreta, por consequência, propriedades físico-químicas completamente diferentes dos hidrocarbonetos, tá bom? Como ponto de partida, a gente vai ver aqui as funções hidroxiladas, ou seja, aquelas que apresentam o grupamento hidroxila, tá? E o grupamento hidroxila, ele basicamente vai dar origem a três funções orgânicas distintas. Uma que a gente chama de álcool, beleza? Outra que a gente denomina como enol e uma terceira que nós chamamos de fenol, tá? E quando a gente faz, por exemplo, a substituição desse grupo hidroxila por um outro grupo substituinte, nós teremos aqui uma função denominada como éter, beleza? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala dessas funções hidroxiladas, a gente vai ter o álcool. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, um hidroxila ligada diretamente a um carbono. Nós temos aqui, ó, um único carbono, eta, apenas de ligações simples, etanol. Toda vez que a gente tiver um álcool, a gente termina com ol, beleza? Nós podemos ter aqui um enol, tá? E aí você vai ter a presença dessa hidroxila ligada a um carbono, só que você tem a presença de insaturação, tá? Então você tem aqui uma dupla ligação. E aí você vai ter o enol. Então, ó, um carbono, et, insaturação em ol, entenol, tá? Fenol. Você tem a presença aqui de uma hidroxila ligada, por exemplo, a um anel benzênico, beleza? Hidroxidrobenzeno aqui é um exemplo. E você tem aqui um éter, que é quando você tem a substituição dessa hidroxila por um outro grupo, tá? Você tem um substituinte. Então, a gente vai conversar aí mais adiante aqui no nosso curso, beleza? Então, pensou na hidroxila, pessoal, a gente vai ter que lembrar a priori de três funções. A primeira é o álcool, beleza? Nós temos aqui o enol e nós temos o fenol, beleza? Dito isso, qual que é a ideia central? A função hidroxila, que é justamente essa daqui, ó, OH, ela vai se referir basicamente a esses compostos orgânicos que vão ter aí justamente a hidroxila, tá? E vai estar diretamente ligado a um carbono que apresenta aqui saturação, ou seja, apenas ligação simples, beleza? Então, quando a gente fala, por exemplo, de álcool, que é esse caso aqui, você vai ter a hidroxila diretamente ligada a esse carbono, que só tem ligações simples, beleza? E aí, para a gente fazer a nomeação, é bem simples, tá? A gente vai fazer o quê? O número de carbonos, daqui é o prefixo, então a gente vai usar lá et, met, prop, but, pent, por aí vai. O número
de ligações e, por fim, a gente termina com ol, beleza? Então, por exemplo, se você tivesse 2 carbonos aqui, seria, por exemplo, um caso de match, et, match. E aí você vai colocando, beleza? E aí você pode ter ainda álcools que a gente chama de monoálcools, quando apresenta uma única hidroxila, por exemplo, no caso aqui do etanol, tá? Diálcool, quando você tem 2 hidroxilas, ou um triálcool, quando tem 3 hidroxilas, beleza? E aí um aspecto muito importante a ser destacado é que, conforme você aumenta o número de hidroxilas, tá? Considerando, por exemplo, a cadeia com o mesmo número de carbonos, você vai caracterizar um aumento na polaridade do composto, tá? Um aspecto aqui muito importante de ser destacado é justamente essa questão de você propiciar mais ligações de hidrogênio, tá? Então, quando a gente fala de álcools, por exemplo, a gente vai ver que tem uma parte da molécula que ela vai ter uma característica polar e uma outra parte que vai ter características apolares. E aí eu já vou dar um spoiler aqui para vocês. Que uma parte desse álcool vai ser polar e a outra vai ser apolar, tá? E essa parte apolar está diretamente atrelada, pessoal, com a cadeia carbônica. Ou seja, se você tiver um álcool com cadeia curta, ele vai ter mais propriedades polares, ou seja, vai interagir muito bem com a água, tá? Então, por exemplo, álcools que apresentam 3 carbonos, por exemplo, conseguem ser solúveis em água. Em contrapartida, se tu aumenta a cadeia carbônica, isso vai trazer para esse álcool características apolares, então não interage tão bem com a água, tá bom? Então, é de interesse nós destacarmos que o monoálcool é aquele que apresenta uma única hidroxila, né? Apresenta uma única hidroxila. E aí a gente vai classificar esse monoálcool como monoálcool primário, secundário ou terciário. Então vamos lá. Primário quando ele está ligado a um carbono primário. O monoálcool secundário é quando ele está ligado, por exemplo, a um carbono secundário. Ou seja, ó, ele se liga a esse carbono e se ligou a esse carbono. Então aqui você tem um carbono secundário. Ou um terciário, um monoálcool terciário. Porque esse carbono aqui, ele é terciário. Ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Beleza? E aí, basicamente, a nomenclatura que a IUPAC, que nada mais é do que a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é basicamente fazer o quê? Ó? A gente faz de maneira substitutiva a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, o que a gente faz? Por exemplo, se você tem um carbono, mete. Aí você vai ter metanol. E a gente usa como base de referência aqui um hidrocarboneto, só que só substituindo aqui o término por ol. Beleza? E aí, aqui no Brasil, mais especificamente, quando a gente tem um composto de cadeia aberta, o que a gente vai fazer? Prefixo mais intermediário mais sufixo, tá? Então, por exemplo, o prefixo indica o número de átomos de carbono que a gente tem na cadeia. O intermediário indica o tipo de ligação que você tem entre esses átomos de carbono. E o sufixo aí, o nome do composto, que no caso aqui seria ol, porque a gente está falando de um álcool, beleza? E é importante a gente destacar que, além dessa nomenclatura oficial aí da IUPAC, há nomenclatura semissintética desses álcools, tá? E aí, nesse caso, a gente vai considerar basicamente a hidroxila que está ligada a um grupo orgânico derivado do hidrocarboneto, tá? Então, a gente faz, por exemplo, a adição da terminação ico, tá? Então, por exemplo, ó, metanol, álcool metílico, etanol, álcool etílico, propa-2-ol, álcool isopropenílico. Esse ico ou ol seriam quase equivalentes. Mas, classicamente, de forma oficial, a gente usa o ol, que é o que a IUPAC preconiza, beleza? E aí, o que é importante a gente destacar? Que a presença da hidroxila, ela vai tornar parte das moléculas aí dos álcools polares, tá? Então, aonde você tem hidroxila, você tem uma característica polar. E como eu falei para vocês, conforme a gente pensa aí na cadeia carbônica, ela vai ter uma característica mais apolar, beleza? E aí o que é importante a gente atentar?
Se você tem aumento da cadeia, você aumenta o ponto de ebulição, tá? Um aspecto muito importante, fazendo uma comparação aqui, é que, nesse caso, quando a gente fala de álcools em especial, em decorrência de ter hidroxila, isso propicia mais ligações de hidrogênio, tá? Diferente, por exemplo, dos hidrocarbonetos que faziam interações Van der Waals. E as interações Van der Waals, como eu havia comentado, elas são mais fracas do que as ligações de hidrogênio, beleza? E aí o que é importante vocês se atentarem? É que o aumento da cadeia carbônica vai aumentar o ponto de ebulição, beleza? Então essas ligações de hidrogênio, elas também são responsáveis aí pelos valores de ebulição muito altos em álcools, tá? Quando comparado, por exemplo, a um hidrocarboneto. E quanto mais intensas forem as interações intermoleculares, mais alto é o ponto de ebulição. Por isso que quando a gente compara um hidrocarboneto a um álcool, eles vão apresentar, por exemplo, maior ponto de ebulição em decorrência das ligações de hidrogênio serem mais intensas do que as interações Van der Waals, beleza? E aí o que eu quero trazer ainda para vocês? Que conforme a gente aumenta essa cadeia, se você aumenta a cadeia, aumenta o ponto de ebulição, beleza? Posto isto, a gente precisa entender agora que a gente tem outras funções atreladas com a hidroxila, dentre as quais eu falei que nós temos um enol. O enol é uma função hidroxilada, tá? Que ela vai se caracterizar aqui por ter uma hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que apresenta uma dupla ligação. E aqui eu quero trazer para vocês um outro detalhe muito importante, pessoal, é que quando a gente fala de enol, ele apresenta aqui uma característica de instabilidade, tá? Então eles são estáveis, característica de instabilidade. E ele ainda sofre um fenômeno que a gente vai conversar lá nas aulas de isomeria, que a gente chama de tautomeria, tá? Acrescido a isso, a gente tem uma outra função que é o fenol. E o fenol nada mais é do que uma função que é obtida mediante a substituição de pelo menos um átomo de hidrogênio do grupo hidroxila Q, e aí ele está diretamente ligado a um anel benzênico, tá? E aí que não se lembra, o anel benzênico é aquele anel que apresenta ligações duplas e simples que elas vão sofrendo aí, elas ficam, ai caramba, agora fugiu a palavra da cabeça, pessoal. Elas ficam rotacionando, elas ficam se alternando, beleza? Bem, posto isto, eu quero trazer aqui para vocês uma outra função orgânica chamada de éter, tá? Que formalmente a gente vai considerar uma função éter justamente uma função que é derivada de uma função hidroxilada, álcool, tá? Pela substituição do átomo de hidrogênio da hidroxila por um substituinte derivado aí de um hidrocarboneto. Um aspecto muito importante ainda a ser trazido aqui sobre os éteres é que eles apresentam temperatura de ebulição, então deixa eu escrever aqui, temperatura de ebulição muito próximas ao de um hidrocarboneto, tá? E o que é importante a gente destacar? Que essa temperatura de ebulição muito próxima de um hidrocarboneto, quando ele apresenta aqui uma massa molar muito próxima, tá? Só que essa temperatura de ebulição ela é muito diferente quando comparado, por exemplo, a de um álcool, em decorrência de álcools apresentarem aí mais ligações de hidrogênio, beleza? E aí o que é importante a gente atentar? Que quando a gente fala do éter, ele apresenta aqui compostos orgânicos que apresentam cadeia heterogênea, tá? No qual o átomo a gente vai denominar como heteroátomo. Aí você vai falar, professor, o que desgraça é isso? É o seguinte, quando a gente fala de uma cadeia carbônica, ela pode ser uma cadeia homogênea, quando apresenta somente carbono, então é tipo carbono, 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 ou heterogênea, quando você apresenta um outro átomo, por exemplo, um átomo X que é diferente de carbono, tá? Se você tem a presença de um átomo diferente de carbono aqui na cadeia, a gente chama ela de cadeia heterogênea, beleza?
E aí, basicamente, a nomenclatura oficial desses compostos, que você vai ter aí carbonos ligados ao oxigênio, são, agora tem esse lance aqui do oxi, tá? Então, ó, quanto mais fortes forem as interações intermoleculares aqui presentes, mais altos vão ser os valores aqui de fusão e ebulição. Ou seja, se você tem mais interação intermolecular, você aumenta a temperatura de fusão, tá? E aumenta também a temperatura de ebulição. E aí, como que a gente numeraria aqui, ó? 1, 2. Então, metoxi, porque você tem aqui o oxigênio no meio, né? Metano. Você tem aqui o etanol, porque, ó, essa hidroxila, ela tá no final. Tem aqui, ó, 1, 2, 3. Tá entre átomos aqui, né? E aqui é uma metila, né? Metoxietano. Você tem aqui, ó, uma hidroxila ligado à cadeia principal. Então aqui é o propanol, tá? E um outro aspecto importante é que eu quero que vocês se atentem com esse lance das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são importantes aí para a gente pensar nessa questão da temperatura de ebulição, tá bom? Mas ainda temos aqui as funções carboniladas, tá? E aí a função carbonilada está diretamente atrelada a uma coisa que se chama de carbonila, que nada mais é do que um grupo no qual você tem aqui um carbono que faz uma dupla ligação com um átomo de oxigênio e uma ligação simples com outro carbono ou um hidrogênio, tá? Então você pode ter o seguinte, ó, você pode ter um carbono dupla O, OH, você pode ter dupla O, H e por aí vai, tá? Então vamos lá. O grupo carboxilo, ele pode basicamente nos dar origem a duas funções químicas muito importantes. Então a gente pode ter, por exemplo, os aldeídos, que é esse caso aqui, ó. Daqui é um aldeído, por exemplo, e você pode ter um caso da cetona. Tá? Então isso aqui seria uma cetona, ó. Quando você tem um carbono ligado a um oxigênio por uma ligação dupla, você tem uma cetona, beleza? Então vamos lá. O aldeído é basicamente o quê? Você tem aqui o carbono, dupla O, ó, H. Então isso aqui é um aldeído, beleza? E vai estar sempre na extremidade da cadeia, beleza? E quando você tem um aldeído, você coloca no final o sufixo al, beleza? Então, vamos pegar esse caso aqui, ó. Você tem um carbono, metanal. Por quê, ó? Met, ó, porque você só tem um carbono. Ligação simples, tá? Al, porque a gente está caracterizando isso daqui, tá? Beleza, gente? Não vai colocar em aqui não, porque a gente tá... Esse al é que está caracterizando a função orgânica. E ela tá aqui, ó, no final da cadeia. Beleza? Ó, você tem 1, 2. Etanal. Você tem agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, butanal seria o nome que a gente daria caso não houvesse essa ramificação. Como a gente tem ramificação, a gente faz, ó. A gente vê onde que tem... A gente começa aqui, ó, contar a cadeia a partir do grupo funcional. Vem para cá. Então, carbono 1, 2, 3 e 4. Então, você vai colocar agora 2 metil, porque o metil está aqui, ó, no carbono 2, butanal, beleza? E aí, o que é importante a gente atentar? Que os aldeídos, eles são mais simples, são solúveis aqui com a solução aquosa, e eles podem estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas de água, tá bom? Um aspecto muito importante é que eu preciso trazer para vocês que a carbonila torna os aldeídos polares, tá? E isso vai, por exemplo, justificar os altos pontos de ebulição, só que eles apresentam um ponto de fusão muito menor se comparado com os álcools em decorrência aí da característica de terem dipolos permanente, beleza? Nós temos a cetona, que ele é muito semelhante aos aldeídos, tá?
Só que agora você tem aqui, ó, o carbono fazendo uma dupla ligação entre átomos de carbono, tá? E aí você pode ter cetona dessa forma, beleza? E aí, como que a gente vai nomear uma cetona? Colocando aí o sufixo ona. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Você tem 1, 2, 3. Você tem 3. Então, propa, ligações simples ainda, ona. Então, vamos agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, você tem 6. Então, vai ser hexano, porque você só tem ligações simples. Aonde que você tem a presença da cetona? No carbono 2. Então, 2 ona. E no carbono 3 você tem o grupo metil. Então, 3 metil, hexano, 2 ona. Beleza? E aí, o que é importante? Que as propriedades da cetona são muito semelhantes às de aldeídos, tá? E aí vocês podem olhar aqui o ponto de ebulição, tá? E o que acontece? Em decorrência das moléculas não apresentarem ligações de hidrogênio entre si, a solubilidade em água e a temperatura de ebulição são menores quando comparadas, por exemplo, a de álcools, tá bom? Mas a maior polaridade é maior quando a gente compara, por exemplo, a um aldeído, beleza? Nós temos aqui as funções carboxiladas, e aí eu quero destacar a função carboxila, e aí a gente vai ter esse grupo aqui que caracteriza uma carboxila. A gente ainda pode chamar isso aqui de, agora, função ácido carboxílico, beleza? E aí o que é, ó? Você tem um carbono, dupla ligação O, hidroxila, beleza? E aí, genericamente, a gente vai representar um ácido carboxílico dessa forma. Então, ó, já te dá uma dica. Ácido carboxílico, então vai dar o quê? Característica ácida ao composto, tá bom? E aí, como que a gente vai nomear um ácido carboxílico? Basicamente, a gente termina com o final oico, tá? Você ainda pode usar antes a palavra ácido. Então, vamos pegar esse casinho aqui, ó. 1, 2. Então, etanoico, ácido etanoico. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, beleza? Então, vamos lá. But. Onde que você tem o grupo carboxílico? Aqui, né, ó. Você tem ligação dupla? Tem. Então, enoico. E aí você tem aqui esse 2, né, ó. Ácido 2 enoico. Vamos pegar aqui, ó. Identifiquei a função orgânica, ácido carboxílico. Você começa a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então você vai ter agora hexane, porque você só tem ligações simples. Aqui você tem um grupo orgânico, né? Então, aqui você tem, e aqui você também tem, ó. Que são os metil. Então vamos lá. Você tem no 3, 5 dimetil. Por que dimetil? Você tem dois grupos metil, né? No 4 você tem o etil, beleza? Então, no final a gente vai fazer o quê? Ácido 4 etil 3, 5 dimetil hexanoico. Beleza? Então olhem com muito carinho essa questão, tá? Um aspecto muito importante que eu quero trazer para vocês é a questão das ligações de hidrogênio, que são importantes, tá? Os ácidos carboxílicos, eles apresentam uma intensa polarização em decorrência aqui do grupo carboxila, que possibilita que essas moléculas se estabilizem aí mediante as ligações de hidrogênio, tá? Isso, por exemplo, vai explicar pra gente a alta solubilidade, alto ponto de fusão, tá? E um outro aspecto que eu quero trazer para vocês ainda é que a gente ainda pode ter aqui ácido carboxílico reagindo com álcool para formar coisas que a gente chama de estéres, tá? Ou esters.
que são justamente uma função orgânica aqui, que a gente obtém através de um processo chamado de esterificação. Tá? Então, o ester é justamente, de maneira muito didática, é um composto orgânico formado pela substituição aqui de um átomo de hidrogênio presente na carboxila, os ácidos carboxílicos, tá? A gente obtém geralmente isso aqui através de um processo chamado de esterificação, que nada mais é do que um processo no qual você pega um ácido carboxílico e reage com um álcool, beleza? E aí você tem isso aqui. Então, como que a gente vai identificar um éster? Ó, você tem aqui a hidroxila e você vai ter um substituinte aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Como eles são derivados de ácidos carboxílicos, a nomenclatura oficial deve ser obtida pela substituição de íco de ácido carboxílico por ato agora, acrescida a terminação ila, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Você colocou isso aqui, né, ó. Então, você tem 2 etonoato de metila. Por que metila? Porque você colocou o metil, né? Aqui, ó, é uma etila. Tá bom? E aí, o que acontece? A presença de 2 átomos de oxigênio e o ângulo da ligação entre esses átomos do grupo funcional aí presente nesses estéreos faz com que as moléculas sejam polares, tá? Um detalhe muito importante é que quanto menor a cadeia carbônica, mais acentuada vai ser a polaridade. Por isso que estéreos de baixo peso molecular são parcialmente solúveis em água. E conforme você aumenta a massa molecular, aumenta a cadeia, isso vai trazer uma característica mais apolar, tá bom? Em decorrência desses estéreos não apresentarem mais a hidroxila aqui dos ácidos carboxílicos, impossibilita e inviabiliza, por exemplo, as ligações de hidrogênio, tá? E aí o tipo de interação que a gente vai ter aqui são justamente de polo permanente e de polo permanente. E aí quando a gente estabelece uma comparação, por exemplo, dos estéreos com álcools e ácidos, eles são menos solúveis em água e em decorrência disso eles vão ter menor ponto de ebulição, considerando aí compostos com a mesma massa molar. Beleza? E é isso, gente. Eu tentei simplificar só para vocês terem um overview geral aí das funções orgânicas. Na próxima aula eu discuto com vocês as funções nitrogenadas, beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe o vídeo, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!